Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais este encontro deste nosso blog franciscano, O Espírito de São Francisco nas Pontes Franciscanas. Vamos nos debruçar hoje sobre a 24ª admoestação, 24ª admoestação, que tem como título da verdadeira dileção. Já vimos que Francisco trata da virtude da dileção em 3 de suas admoestações, embora não sucessivamente. Já meditamos a primeira, intitulada simplesmente da dileção, que foi a 9ª admoestação. Hoje vamos nos debruçar sobre a segunda, a 24ª, que é a mais breve de todas elas. Apenas uma frase. Até nisso, Francisco faz questão de imitar o Mestre, pois, como ele mesmo explicara e estabelecera na regra, os irmãos, em suas pregações, deviam ser breves, porque o Senhor usou de palavra breve sobre a terra. Se na admoestação anterior sua atenção maior fora a dileção para com o inimigo, agora será para com o irmão enfermo. Vamos ouvir o texto. Bem-aventurado o servo que ama tanto seu irmão enfermo, quando não o pode satisfazer, como quando está sadio e pode satisfazê-lo. Esta é a admoestação, muito breve. Já no título, Francisco procura despertar nossa atenção para 2 tipos de dileção, uma verdadeira e outra falsa, e que nos dediquemos à primeira e nos precavenhamos da segunda. Ele gosta muito do adjetivo verdadeiro. Já vimos isso quando refletimos a 3ª admoestação, que tinha como título, ou tem como título, da perfeita obediência. Aqui ele volta ao emprego deste adjetivo, agora em referência à dileção. Podemos supor que, como em todos os seus escritos, também aqui, antes do aspecto moral, isto é, uma pessoa que ama corretamente sem defeitos, o termo verdadeira esteja relacionado à dimensão da gratuidade do enamoramento. Por isso, mais que para a nossa dileção ou amor, a preocupação de Francisco é que nós, frades, na observância desse grande mandamento, estejamos sempre atentos e ligados ao amor de quem nos amou por primeiro. O que é, então, a verdadeira dileção? Ou, quando é que estamos diante de alguém que ama na verdade pura e originária da dileção? No mundo das realidades materiais, dizemos, por exemplo, que verdadeiro é o vinho que não tem mistura, que seja tão somente vinho. E se por acaso descobrimos que este vinho contém água, dizemos, este vinho é falso e não é verdadeiro. Ora,
o mesmo princípio pode e deve aplicar-se ao nosso tema, ou seja, a dileção ou caridade, para que seja verdadeira, é preciso que seja tão somente dileção. E convenhamos, a tarefa não apenas é muito difícil, mas praticamente impossível. Pois, como diz o grande bem-aventurado Frei Egídio, companheiro de São Francisco, veja como é bonita a frase de Frei Egídio: só o Criador é aquele que verdadeiramente ama a criatura com dileção. E o amor da criatura é nada em vista do amor do Criador. E ainda, segundo o mesmo frade, repetindo o profeta Jeremias, nós sempre nos aproximamos do amigo de modo fraudulento, querendo o amigo e seus bens para nós. Assim, enquanto as criaturas se doam umas às outras, inteiramente e no vigor da pura gratuidade, sem nenhum outro interesse, nós, humanos, sempre estamos às voltas com nossos interesses particulares, por vezes até espúrios, distanciados, portanto, do bem do outro, na pureza da doação originária. Por isso, também e por outras vezes, a vivemos na dinâmica da sacrificação e não no vigor de sua origem, que é a alegria que nasce da gratuidade, do bem-querer do encontro, ou, como diz o nosso Papa, da alegria do Evangelho. Francisco, ao iniciar essa sua administração com um bem-aventurado, nos remete para o coração do Evangelho, da Boa Nova, revelado no famoso Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças. Como um novo Moisés, Jesus sobe a montanha, isto é, vai para junto de Deus e de lá, isto é, a partir de Deus, o bem, o sumo bem, o bem-aventurado por excelência, faz o anúncio da procedência da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, da verdadeira beatitude do homem. Ao termo bem-aventurado, Francisco logo acrescenta servo, como para dizer que Deus é bem-aventurado porque serve. Aliás, esse é o nome de sua identidade, que mais ele mesmo aprecia em toda a Sagrada Escritura. É como diz a poetisa Gabriela Mistral, citação: Deus que dá o fruto e a luz serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje a árvore, a teu amigo, a tua mãe? Enfim, se nós quisermos ver e conhecer como é o servir de Deus, olhemos para Jesus, o bem-aventurado dos bem-aventurados, o servo dos servos. Por isso, nessa administração, como em todos os seus escritos, Francisco está falando
de servo, não no sentido sociológico, mas religioso. É nesse sentido que devemos entender também o verbo satisfazer. Ou seja, Francisco está falando do seguidor de Cristo, cuja satisfação não está em mais nada, senão em ir atrás dele, procurando seguir suas pegadas, ouvir e observar suas palavras, copiar seus exemplos e atitudes, tanto em relação aos seus amigos como inimigos. Satisfação ou satisfeito indica o estado de quem, depois de muito procurar e trabalhar, se sente realizado, pleno e sem carências. Assim é que, depois de uma boa refeição, se diz, por exemplo, muito obrigado, estou satisfeito. Ou, depois de uma boa palestra ou de um trabalho bem realizado, se diz, agora sim, ficou tudo esclarecido, estou contente, estou satisfeito. Ou, finalmente, e melhor, como Cristo na cruz. Agora tudo está consumado. Estou satisfeito, realizado. A pergunta que surge então, quando é que o seguidor de Cristo está plenamente realizado, satisfeito, em relação ao grande mandamento do amor? Quando é que se pode dizer que estamos amando com toda a diligência, na dinâmica da pureza originária desse mandamento? Francisco responde: bem-aventurado é o servo que tanto ama seu irmão quando não o pode satisfazer, como quando está sadio e pode satisfazê-lo. Para melhor compreender essa administração, tomemos um dos famosos Fioretti de São Francisco, a cura de um leproso na alma e no corpo. Numa de suas viagens pelo mundo, tendo Francisco encontrado um leproso, destacou 2 frades para que cuidassem dele. No entanto, esse leproso era tão pestilento, impaciente e descarado, que por mais que os frades se esforçassem para atendê-lo da melhor maneira possível, maiores eram as injúrias e as agressões que lhes infligia. Tudo isso eles suportavam com paciência, mas quando o malfadado leproso começou a blasfemar contra Deus e a Virgem Maria, o abandonaram, pois além de não aguentar tão despurado insulto, também temiam que, se continuassem, poderiam estar sendo coniventes com tantas perversidades. Francisco, então, reconhecendo através do Espírito que aquele leproso estava sendo atormentado por um espírito maligno, depois de rezar fervorosamente a Deus, apresentou-se ao leproso e cuidou tão bem dele que ficou todo lavado e sarado por fora e também perfeitamente ungido e sarado por dentro. O bem-aventurado Francisco, porém, vendo tão notável milagre, dando graças a Deus, afastou-se dali e retirou-se para regiões muito distantes. E isto para não acontecer que o povo, tomando conhecimento do milagre, acorresse para ele. E isso o próprio santo, por causa da humildade, evitava quanto podia.
e, ao contrário, como servo fiel e prudente, empenhava-se em restituir glória e honra a Deus, e entre os homens procurar para si o descrédito e a ignomínia. Nós hoje, porém, temos muita dificuldade para agir como São Francisco. Suponhamos que um colega ou vizinho necessite seguidamente de meus serviços. Certamente, como bom seguidor de Cristo, vou procurar servi-lo com toda a atenção e diligência possível. E toda vez que isso acontece, ele se desdobra em 1001 agradecimentos. É evidente que, diante de tanta gratidão, sentir-me-ei cada vez mais disposto e animado em servi-lo. Mas digamos que, ao lado dele, haja outro vizinho ou colega que também precisa de mim e de meus cuidados. Só que esse, ao contrário do primeiro, é duplamente doente. Doente no corpo e na alma. Por isso, por mais que eu me esmere em bons cuidados, ele reclama, xinga, me destrata tanto como aquele leproso dos Fioretti. E então é que vem a sentença de São Francisco. Você será um servo bom, bem-aventurado, isto é, bem-sucedido, realizado, satisfeito, tarimbado, se cuidar desse enfermo com a mesma e até maior dileção com a qual cuida do primeiro. Pois assim é o amor de Deus, que ama sem porquê nem para quê. Ama simplesmente por amar, sem esperar nenhuma recompensa ou satisfação própria. Pois se isso pensasse ou fizesse, já não seria mais amor, seria negócio. Amo para ser amado. Eis a direção verdadeira, sem mistura, sem outros interesses. Como pano de fundo está, evidentemente, o testemunho de Jesus Cristo crucificado, aquele que exortava seus discípulos a não praticar as obras diante dos homens só para serem vistos, pois, nesse caso, não receberam sua recompensa. Os aplausos dos homens, do mundo. O bem só é verdadeiro, bom e puro, quando não espera nada em troca. Do contrário, seria comércio e não amor. Ouçamos agora uma citação de São Bernardo, muito bonita. O amor basta-se a si mesmo, em si e por sua causa encontra satisfação. É seu mérito, seu próprio prêmio. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto. Seu fruto é o próprio ato de amar. Amo porque amo. Amo para amar. Grande coisa é o amor, contanto que vá a seu princípio. Volte à sua origem. Mergulhe em sua fonte. Sempre beba donde corre sem cessar. De todos os movimentos da alma, sentidos e afeições, o amor é o único que pode a criatura, embora não condignamente responder ao Criador e, por sua vez, dar-lhe
dar-lhe outro tanto. Pois, quando Deus ama, não quer outra coisa senão ser amado, porque bem sabe que são felizes pelo amor aqueles que o amarem. Até aqui a citação de São Bernardo. O importante documento da Igreja sobre a vida fraterna em comunidade começa com toda a ênfase com este princípio evangélico. Quem nos congregou no amor, ou melhor, quem nos congregou no um é o amor de Cristo. Quem nos congregou no um, na unidade, é o amor de Cristo. E mais adiante diz com muita clareza que a comunidade cristã, mais que confraternização, é lugar de fraternização, isto é, tarefa de construir fraternidade, de fazer-se irmão e irmã um do outro. Mas, para isso, diz ainda, é preciso que sempre contemplemos bem, com alegria e gratidão, a comunidade cristã, uma vez que ela é uma comunhão que vem de Deus, comunicada a pobres criaturas e que, por isso, necessita sempre de muito esforço para torná-la visível. Nosso Papa Francisco, no dia 12 de março de 2016, falou do amor, tomando como exemplo o caso de uma mulher que lhe escrevera, pedindo-lhe que rezasse por ela. Precisava de ajuda na difícil tarefa de cuidar de sua mãe, idosa e doente, e de seu irmão deficiente. Diz o Papa, a vida dessa pessoa é servir, ajudar. Isso é amor, esquecer de si mesmo e pensar nos demais. E concluiu o Papa, o amor é um ato de humildade realizado em silêncio e dissimuladamente, como o próprio Jesus disse. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensará. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro. Paz e bem.